Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live, segundo aos Coríntios, o capítulo 8, o capítulo 9. Paulo ensinando a igreja de Corinto a virtude da generosidade. E hoje nós estamos no capítulo 9, o verso 3 e o verso 4. Diz assim, esses versos: Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Seja bem-vindo, Eduardo. Nós vamos falar hoje sobre a importância de reconhecermos as nossas próprias responsabilidades. O apóstolo Paulo, ele tem uma forma muito particular de discipular as suas igrejas. O apóstolo Paulo, ele foi o homem que escreveu dizendo o seguinte: eu coloquei um fundamento que é Jesus. Cada um veja como constrói sobre este fundamento. Então, quando Paulo está instruindo uma igreja, ele está de olho naquele fundamento. Ele está observando como que a pessoa se relaciona com este fundamento. E aí ele chega para esses irmãos e diz assim: olha, eu estou mandando emissários. E eu tenho confiança de que vocês vão levantar uma oferta generosa para Jerusalém. E quando esses emissários forem até vocês, eu creio que eles não ficarão envergonhados. Então, Paulo, ao falar de oferta, ele está tocando as fibras do coração. Porque é a partir do coração que a oferta deve se manifestar. Então veja bem como nós funcionamos. Nós temos a nossa mente, aquilo que nós queremos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós achamos que é o ideal para nós, aquilo que nós raciocinamos, está na nossa mente. E muitas vezes a pessoa ela só faz aquilo que ela pensa. Então ela é altamente racional. Quando alguém encontra uma pessoa como esta, ele fala que ela é uma pessoa fria. Por outro lado, tem a pessoa que atua baseado nas suas emoções. Ela faz aquilo que ela sente, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que enche os seus olhos, aquilo que ela se apaixona, aquilo que ela deseja intensamente. Está nas suas emoções. O amor, ele é um ato emotivo, ele é um ato que move o coração. A mente, o amor, você pode amar pela mente, mas quando você ama pela mente, você não está envolvido emocionalmente com aquilo que você ama. Agora, quando você ama com o teu coração, por isso a Bíblia diz, ame a Deus com todo o teu coração, então significa que aquilo que está na tua mente desceu ao teu coração, e tendo descido ao teu coração, ele fervilhou, ele movimentou você. E quando você se move pelo coração, alinhado com tua mente, você está agindo por aquilo que você crê. E quando você crê naquilo que está no teu coração, que veio da tua mente, você está perto de exercer fé, impactar as pessoas fora de você, no teu entorno. O apóstolo Paulo, ele chega para a igreja de Corinto e ele vai ensinar a como ser generoso.
mas ele quer que o movimento seja um movimento do coração, que aquela palavra internalize. E quando a palavra internaliza, ou seja, quando a palavra desce da mente para o coração e ela faz um curto-circuito, ela gera uma energia, há uma transformação na pessoa. Essa transformação faz com que o indivíduo se assemelhe a Jesus. Então, quando Paulo diz, não fiquemos nós envergonhados de vocês, ele está dizendo que vocês manifestem a verdadeira identidade que vocês possuem. Vocês são filhos de Deus, vocês são regenerados, vocês são habitação do Espírito Santo, vocês estão inseridos no corpo de Cristo, e alguém do corpo de Cristo está padecendo necessidade. Então mova o coração de vocês em direção àquele coração que padece. E eu não quero ficar envergonhado de vocês quanto a esta confiança que eu tenho da atitude de vocês. Ora, como que o cristão ele se percebe hoje? Primeiro, quando Paulo ele escreve aos Coríntios no capítulo 3, porque nós estamos no capítulo 8. No capítulo 3, ele diz assim acerca dos coríntios: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isso é, no coração. Vamos entender o ministério do apóstolo Paulo junto à igreja de Corinto e como ele atuava. O apóstolo Paulo, seja bem-vinda, o apóstolo Paulo, ele ministrava não em palavras de sabedoria humana, mas em manifestação de espírito e de poder. O que significa isso? Quando nós queremos fazer algo muito bem feito, nós temos que ter um ponto de partida. Por quê? Se nós queremos fazer algo bem feito, significa que as coisas que elas não estão adequadas. Elas precisam ser modificadas. Elas precisam ser transformadas. Então nós estamos tendo uma visão de algo que queremos produzir e nós estamos trabalhando em direção àquela visão. Então, quando nós queremos algo bem feito, nós temos que ter uma visão. E qual é a visão que nós temos que ter? A visão do reino de Deus. Ok, a visão nos coloca para frente. Nós temos que ter a visão do reino. Mas onde está o ponto de partida do reino? Está na nossa experiência de salvação, de conversão. Quando nós recebemos Jesus, João Batista ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então vamos juntar as duas coisas. Aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado. Como é que Jesus faz para ele tirar o pecado? Primeiro, ele concede a nós a experiência da justificação. O que significa isso? Significa que ele morre em nosso lugar. Ele paga o preço por nós. Ele liquida a equação do pecado. A dívida do pecado. Ele paga ela cabalmente e paga quem? E paga Deus. Mas de que forma que ele paga esse pecado? Porque, note bem, para ele poder pagar o pecado que eu tenho, existe uma condição. Primeira condição, ele cumpriu. Qual é a condição? Ele tem que nascer perfeito, santo, sem pecado, e ele tem que viver perfeito, santo e sem pecado. Então Jesus cumpriu as duas funções. Agora, ele está apto a ser o cordeiro. Quando ele se põe como cordeiro,
ele tem que cumprir uma terceira função. Ele não pode resistir à morte. Mais ainda, ele tem que sofrer sobre si a inteireza da ira de Deus. Então ele sofre a ira dos homens, ele sofre a ira do inferno, do próprio Satanás, mas ele sofre também a carga da ira de Deus. Então quando ele morre por nós, e ele nos justifica, ele está dizendo: o pecado que te levava à morte está colocado no meu ombro. E a morte que eu vou morrer é aquela que você devia morrer. Mas eu vou fazer isso no teu lugar. Por isso eu sou cordeiro. Você está pondo o teu pecado, a responsabilidade de eu acertar as contas com Deus. E aí Jesus acerta cabalmente. Ok. Quando ele acerta isso, ele fala assim: agora você é justo e você é santo e eu não lembro mais dos teus pecados. Aí ele faz uma segunda obra instantânea à primeira. Qual é a obra? É a obra da regeneração. Ele nos cria, ele nos torna uma nova criatura. Ele nos dá um novo coração, um novo espírito. E o espírito dele, ele coloca dentro de nós. Quando Paulo fala do fundamento, ele está falando desta obra intrínseca da cruz, em que Jesus é a pedra angular da nossa justificação e da nossa regeneração. E a partir daqui é para construir uma experiência com Deus. Agora note, Paulo diz: você é a nossa carta. Hoje, as pessoas têm repulsa de ser objeto de atenção do outro. Então, quando a pessoa fala assim: você não está se comportando direito, qual é a resposta? Você não tem nada a ver com minha vida. Eu não tenho que dar satisfação para você. Eu faço o que eu quero. Você não paga as minhas contas. Por que a pessoa entrega esse palavreado? Ela entrega esse palavreado porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, voltados para dentro de si, fechados. Então eles são tudo menos uma carta, e uma carta viva, e uma carta escrita. Eles não querem ser lidos, eles querem ser ignorados, eles querem estar escondidos. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem está nas trevas, ele não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Então ele sabe que se a vida dele for colocada sob escrutínio, será revelado aquilo que é execrável, aquilo que é baixo, aquilo que é indigno, aquilo que é fedido, aquilo que desagrada, aquilo que afasta. Então a pessoa, ao ela assumir que a vida dela não pode ser lida por ninguém, que ninguém pode criticá-la, que ninguém pode apontar o dedo para ela, ela está se isolando no seu próprio mundo e morrendo. Quando Paulo, ele chega e fala: vocês são a minha carta, e ele fala: a carta é alguma coisa que a gente escreve. E aí o que escreve é quando, em Ezequiel, Deus diz assim: eu te darei um novo coração, eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, e escreverei a minha lei no coração. Vamos entender o que Deus está falando. Quando nós vemos Moisés subir no Monte Sinai e continua subindo na presença de Deus, e ele recebe os 10 mandamentos, a Bíblia diz que Deus pegou uma pedra
e escreveu com seu dedo 10 mandamentos na pedra. Quando nós lemos pedra e olhamos que aquela pedra são os 10 mandamentos, a gente diz as pedras, as tábuas da lei, a gente usa tábuas e não pedra, a gente está escondendo o material que foi feito, porque o material não foi tábua, não foi madeira, foi pedra. Deus escreveu na pedra. Agora, você algum dia se perguntou por que Deus escreveu na pedra? Por que Deus escreveu 10 mandamentos na pedra? E por que ele não escreveu na madeira? Você vai dizer, a pedra é um material mais durável do que a madeira. Então, o que ele escreveu na pedra, se fosse bem guardado, poderia ter chegado até os nossos dias. Agora, quando a gente lê Ezequiel 36, do Novo Nascimento, a Bíblia diz, eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Qual é o coração de... Qual é a natureza do coração anterior? Pedra. Aonde que estava escrito os 10 mandamentos? Na pedra. Por que Deus escreve na pedra e o nosso coração, antes de conhecer Cristo, é pedra? Porque o homem que é pedra é 8 ou 80. Ou ele é santo, ou ele é pecador, não tem meio termo. Então, como ele não consegue ser santo, ele se entrega ao pecado. E quanto mais ele tenta ser santo, mais pecador ele se enxerga. Menos capacidade ele encontra de ser santo. Aquilo que está gravado na pedra, ele não consegue viver aquele ideal. O que Deus faz? Deus diz, eu vou tirar a pedra. E agora eu vou tirar a pedra e vou colocar no lugar um coração de carne. Esse coração de carne que Deus coloca, esse coração de carne, quando aquela mulher, a pecadora, aquela mulher adúltera, é lançada diante de Jesus, e os fariseus olham para aquela mulher caída diante de Jesus, e diz assim, esta mulher, a lei diz que tendo cometido adultério, ela tem que ser apedrejada. Então, eles estão olhando para a pedra e dizendo, esta pedra tem que matar essa mulher. Essa pedra tem que matar essa mulher. O que Jesus faz? Jesus pega o seu dedo e agora ele tem a pedra e ele tem o coração de carne, o coração de pedra e o coração de carne. Aquela mulher está caída diante dele. Eu pergunto, ele vai escrever na pedra ou ele vai escrever na carne? Ele vai escrever na pedra ou ele vai escrever na carne? Como é que nós sabemos aonde que Jesus escreveu? Jesus estava diante daquela mulher e ele escreve na areia. Quando a gente volta para Gênesis, a gente enxerga Jesus ou Deus pegando do pó da terra, da areia e moldando o ser humano. A pedra não é moldável, a areia é moldável. Jesus pega da areia e da areia ele faz o ser humano. Aquela mulher está caída no chão. Quem derrubou a mulher? A lei. A lei derrubou a mulher pronta para matá-la. Eles queriam jogar pedra nela, porque o coração deles era também de pedra. O que é que Jesus escreveu na areia? Muitos dizem, Jesus escreveu na areia o pecado de todo mundo. E se alguém falasse alguma coisa, Jesus ia ler o pecado. Não. Jesus já tinha escrito na pedra os 10 mandamentos. O que Jesus estava escrevendo na areia era o novo mandamento.
O novo mandamento é este, o primeiro e maior mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, na areia, ele escreveu 2 mandamentos. Na pedra, ele escreveu 10 mandamentos. E quando ele escreve na areia, ele entrega um indivíduo potencialmente preparado para ser transformado na imagem de Cristo. E Paulo, quando ele vai trabalhar com a igreja de Corinto, e ele vai falar de generosidade, que é uma virtude que ele quer extrair, ele diz: esta virtude começa numa carta que está sendo escrita no coração. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: a lei que Deus colocou para fazer de você uma prova viva do poder de Deus, esta lei já está escrita no teu coração, que não é mais de pedra, é de carne, e a lei é esta: ame, ame e ame. Ame a Deus, ame teu próximo, ame você. Qual é a nossa dificuldade? Muitos acham que a nossa dificuldade é amar o próximo, porque nós não temos dificuldade de amarmos a Deus, visto que nós recebemos Jesus como Salvador e somos gratos pela mudança que passou e operou em nossa vida. Por outro lado, nós temos dificuldade de amar, não é o nosso semelhante também. A dificuldade é nos amar. Porque ele disse: ame o teu próximo como você ama você. Mas se eu não sou capaz de amar o meu próximo, o problema não está no meu amor para com o meu próximo, está com o meu amor para comigo mesmo. Porque muitas vezes quando alguém diz assim: ah, você não ama teu próximo, você tem que amar ele. Não. A medida desse amor para com ele é a medida do que você ama você. Então, se você não está amando o teu próximo, é porque você ainda não conseguiu se perdoar, não conseguiu se aceitar, não conseguiu viver a tua verdadeira natureza, a tua verdadeira identidade. Então, quando Paulo ele vai falar desta carta viva, ele vai dizer o seguinte: olha, o meu ministério vai pegar a tua essência, a tua identidade e vai ativar a tua identidade. Você vai perceber que a resposta que você tem que dar ao mundo que te cerca é uma resposta que já está implantada no teu coração. Ele está dizendo que é mais fácil você viver como crente do que negar a tua identidade. Porque quando você vive como cristão, o amor está fluindo. Você está manifestando a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então ele fala: isto é uma obra do Espírito. E é do Espírito do Deus vivente. Por que ele acrescenta a expressão do Deus vivente? Porque parece uma obviedade, visto que Deus é vivo. Deus é vida, vida por natureza. Mas quando ele está dizendo do Deus vivente, ele está dizendo assim: se eu perguntar para você, aonde Deus está? Então tem que melhorar a minha pergunta. Porque Deus, ele se apresenta em 3 pessoas. Então a pergunta que eu vou fazer é: aonde Deus, o Pai, está? E você vai me responder: no céu. Aí eu vou perguntar: aonde o Filho, o Senhor, o Filho unigênito de Deus, o Senhor está? E você vai me responder: no céu. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: o Deus, o Pai, que está no céu, o Deus, o Filho, o Senhor, o Filho unigênito de Deus, o Senhor, que está no céu, pode te ajudar na terra?
Olha o que eu estou dizendo. Aonde está o Deus, o Pai? Está no céu. Aonde está o Filho de Deus? Está no céu. E aí eu pergunto para você, o Deus, o Pai, pode te ajudar na terra? O que você acha? Será que Deus, o Pai, pode te ajudar na terra? Por mais estranha que pareça a resposta, ele não pode. Você vai falar, mas como que não pode? O Pai está sentado no trono. O Filho do lado do Pai intercede por nós. Mas Deus, o Pai, ele só pode operar em nós através do Espírito de Deus que está em nós, que conhece as profundezas de Deus e conhece a nossa estrutura. Então só é possível eu ter uma vida andando com Deus se esta vida ela for uma construção com o Espírito do Deus vivente. Significa, o Deus que está no céu, com o seu Filho sentado ao seu lado, enviou o seu Espírito em nós, e esse Espírito vive. Ele participa do nosso cotidiano, ele nos instrui, ele nos guia, ele nos lidera, ele nos fortalece, ele nos enche, ele nos dá alegria, ele nos dá graça. E aí Paulo chega à igreja de Corinto e diz: vocês são a minha carta, produzida pelo nosso ministério. Quer dizer, a maneira como vocês vivem, a maneira como vocês pensam, a maneira como vocês agem, a maneira como vocês se relacionam, a maneira como vocês enxergam o mundo, tudo é baseado na palavra de Deus, ativada pelo Espírito de Deus que está habitando dentro de você. Hoje, a pessoa vai na igreja, ela vai na igreja em busca do quê? Ela vai em busca da bênção. E ela, quando ela encontra essa bênção, ela fica feliz pela bênção. Mas se lhe faltar a bênção, ela entristece porque não tem mais a bênção. Quando, na verdade, nós deveríamos ir na igreja para encontrar com o abençoador. Fé. É impossível sem fé agradar a Deus, porque importa crer que Deus vive e que Deus é o galardoador daqueles que o creem. O que a fé está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: quando você vai na igreja buscar a tua bênção, ok? Aqui está a tua bênção. Você vai na igreja buscar a tua bênção. Você pega a tua bênção e vai embora. Aqui está um elemento que representaria a presença de Deus. Quando você vai levar a tua bênção, ele tem que estar junto com a tua bênção. Você tem que levar Deus e a bênção vai junto com Deus. O que você faz? Você pega a tua bênção e deixa Deus na igreja. O que significa isso? Significa que a bênção que você colheu de Deus não muda o teu jeito de ser. A bênção que você colheu de Deus não transforma você numa carta lida e conhecida e lida pelos homens. A bênção que você recebe de Deus não lhe permite dizer: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. A bênção que você leva de Deus não lhe permite andar com Deus. Porque andar com Deus é um ato consciente
de que quando você sai da igreja, o local físico, aonde você recebeu a bênção, você sai da igreja levando o Deus da bênção. E por acaso a bênção vai junto com você. O que acontece quando você pega a bênção, vai embora com ela e Deus fica no lugar onde estava a bênção? É que quando você vai abrir o pacote da bênção e alguma coisa dá errada, você já não sabe mais o que fazer. E você perde a bênção que foi procurar. Porque o manual de acompanhamento, de instrução, para você ativar aquela bênção não veio junto, você deixou. Então, quando Paulo instrui a igreja, ele instrui da mesma maneira como Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Note o detalhe. Quando nós lemos e estamos falando da vinda do Espírito Santo, Jesus, aqui em Atos, ele diz que o Espírito Santo vai vir e vai deixar e vai manifestar o seu poder. Quando nós lemos João 16, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, olhe como são as coisas. Você vai receber poder, vai ser testemunha de Jesus, e quando o Espírito vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok, vamos rebobinar a fita. O que é rebobinar a fita? Nós lemos o verso 8 de João 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí as pessoas dizem assim: o mundo hoje não quer ouvir falar de Jesus. Ele não se deixa convencer. Ok, rebobina a fita, volta um verso antes. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos juntar tudo. Eu vou, envio o Consolador, e ele vem para vocês. E convencerá o mundo. Como é que ele vai convencer o mundo? Mediante a nossa fala. Porque nós somos o tabernáculo do Espírito. À medida que nós andamos, é o Espírito de Deus andando junto conosco. Nós somos igual ao tabernáculo de Moisés. Quando o acampamento levantava, eles desmontavam o tabernáculo e ia adiante. Quando o acampamento montava, eles montavam o tabernáculo de novo. Então, aonde o tabernáculo ia, o acampamento ia junto. Então, aonde nós vamos, o Espírito Santo vai junto. E se o Espírito Santo vai junto, nós temos que ser uma carta viva. Nós temos que ser uma testemunha viva. Nós temos que expressar, através daquilo que é o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa maneira de pensar, aquilo que habita dentro de nós. E aí seremos uma testemunha. E aí as pessoas à nossa volta serão de fato convencidas do pecado. E quando nós temos esta visão, Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos rebobinar de novo. Quando ele fala viver do modo digno do Senhor, ele pode tanto estar apontando para Deus o Pai,
como ele pode estar apontando para o Filho, o Senhor, à direita do Pai, ambos no céu? E de novo, se nós olharmos o Pai e o Filho no céu, como é que o Pai pode nos ajudar? Não tem jeito. Porque é preciso do próprio Deus fazendo por nós para agradar o próprio Deus. Então, quando eu vivo de modo digno do Pai, é porque eu vivo de acordo com a liderança do Espírito Santo que está dentro de mim. Se eu agrado o Pai, é porque que a palavra da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Significa que aquilo que eu estou espelhando é aquilo que eu estou pensando. E é aquilo que eu estou sentindo. Há uma inteira conexão, porque aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto é aquilo que eu vivo, e aquilo que eu vivo é a presença e manifestação do Espírito de Deus que está dentro de mim. Por isso que eu frutifico, porque quem faz frutificar o fruto do Espírito, o fruto é do Espírito. Então, se eu vou frutificar, é porque eu estou manifestando o Espírito. E para que eu manifeste o Espírito, eu tenho que crescer no conhecimento de Deus. Então, quando Paulo ele fala que ele não ensina palavras humanas, mas palavras de sabedoria, ele está ensinando palavras de demonstração de espírito e de poder, e não palavras humanas, de sabedoria humana. Ele está dizendo que ele está extraindo da Bíblia a vida, a verdadeira dependência de Deus, a verdadeira manifestação da face de Deus, por ação do Espírito Santo dentro de nós. E aí, quando nós enxergamos de fato que o Espírito está dentro de nós, nós enxergamos o Espírito dentro do outro que está diante de nós e é o nosso irmão na fé. Isso nos faz um mesmo corpo. E esse mesmo corpo faz com que, se um sofre, todos sofrem juntamente. E se um é honrado, todos se regozijam. Porque quem é que dá essa sensibilidade ao ponto de o outro chorar e eu chorar junto com ele? Quem é que desenvolve essa sensibilidade? É a presença do Espírito Santo em mim e nele. E nessa conexão, nessa dimensão, nessa identificação do corpo de Cristo, eu vou conseguir entender os propósitos de Deus. E aí o apóstolo Paulo volta aos Coríntios, no capítulo 8, verso 8, segundo aos Coríntios, e diz: eu não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. O mandamento é a lei de Deus, os 10 mandamentos escritos em pedra. Ele fala: eu não falo por mandamento, porque a lei já não existe mais para vocês, visto que o coração de vocês não é mais de pedra. Então não é a lei que vai determinar o comportamento de vocês, não é a obrigação de ter o que fazer, é a expressão do amor, porque agora o teu coração é de carne, e nesse coração foi escrito um novo mandamento com o dedo de Jesus, escrito na areia. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É a mesma dimensão do amor, assim como o Pai ama o Filho nos ama. Assim como nós amamos o Pai nos ama do mesmo modo como ama o Filho. Nós fomos injetados, nós fomos inseridos na mesma família de Deus. Então a nossa visão de igreja, ela muda radicalmente, porque ela começa a enxergar na igreja o verdadeiro corpo de Cristo, aonde a expressão. E talvez você me pergunte,
Por que eu estou ministrando aqui? Eu ministro ao corpo de Cristo. Ao corpo de Cristo que não encontra os seus limites nas denominações. Eu ministro ao corpo de Cristo que encontra a sua expressão de ser na sua identidade. Porque eu já fui secretário municipal e quando a gente é secretário municipal de um governo, aquele governo tem um partido político, porque a única maneira de chegar na prefeitura é tendo um partido político, é filiado a um partido político. Mas todos os cargos que eu ocupei na prefeitura foram por indicação pessoal do prefeito. Ainda que eu muitas vezes me filiei no mesmo partido do prefeito, havia uma distinção no meu comportamento no órgão público. Eu não conseguia enxergar as pessoas por base nos seus partidos políticos. Então toda pessoa que entrava na minha sala, a pergunta que eu fazia é: qual é o problema que ela tem e o que eu posso fazer para resolver o problema dela, independente da cor partidária dessa pessoa. Então quando nós agimos por amor, nós agimos com foco no outro, de maneira indistinta, amando todos como sendo a imagem e a expressão de Deus. Então nós enxergamos no corpo de Cristo. Por isso que eu olho para a pessoa e eu não vejo ela denominacionalmente se expressando. Porque eu não consigo ver na testa dela escrito qual é a denominação dela. Eu olho para ela e procuro uma identidade denominacional dela, e tudo que eu encontro diante de mim é um ser humano, com as mesmas angústias que tinha Davi, que tinha Moisés, que tinha Isaías, que tinha Elias. Então quando eu olho para aquela pessoa humana, eu olho para aquela pessoa humana como alguém que se não conhece vai ser tocado pelo poder de Deus e se converter, mas se conhece, tem o Espírito dentro dela, o Espírito de Deus, e ela é uma carta viva de Deus. É por isso que eu estou aqui nesse espaço virtual, porque aqui eu estou falando direto com a pessoa que passou pela mesma experiência que eu passei. E aí Paulo fala: eu falo não por mandamento, eu não falo por imposição da lei. Crente não tem que ser isso, ser aquilo e aquilo outro. O crente tem que andar de modo a agradar a Deus, porque ele encontrou a sua verdadeira identidade e ele consegue viver em conformidade com esta identidade. Por isso que, no que toca à igreja de Corinto, Paulo vai ativar o amor daquela igreja. Lembra? Amarás o teu Deus de todo o coração. A lei foi escrita em nosso coração com o dedo de Jesus na terra, diante de uma mulher sendo acusada de adultério. Ele escreve na terra, e o que ele escreve é: ame, 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 ame a Deus, ame teu próximo, ame você, ame. E aí ele diz, a igreja de Tessalônica, as igrejas da Macedônia, ele diz a igreja de Corinto, a igreja da Caia, ele diz: olha, Jerusalém está passando fome. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte a casa, conforme a sua prosperidade. Já falamos sobre isso. Se toda semana vamos dar uma oferta, isso significa que nós temos uma renda entrando toda semana, porque nós estamos dando da nossa prosperidade. E naquela época, provável, o pagamento era diário ou semanal. Se o pagamento era diário, o encontro na casa de Deus era semanal. Hoje o pagamento é mensal, então seria: no primeiro dia de cada mês, cada um ponha de parte a casa, conforme a sua prosperidade. Se for empresário, de repente ele recolhe a sua renda a cada 3 meses. No primeiro dia de cada trimestre, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Quando Paulo está dizendo isso à igreja de Corinto, ele está dizendo: eu quero ver se vocês vão pegar
e separar esse dinheiro para a igreja de Tessalônica, a igreja de Jerusalém. Eu quero ver se vocês vão ser movidos pela identidade de vocês. Eu quero ver se vocês fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Eu quero ver se vocês vão enxergar a dor que está lá. Veja que diferença de como se pede oferta hoje. Porque a pessoa diz assim: entrega oferta na casa do tesouro e você vai ser abençoado. E Paulo diz: entrega oferta na casa do tesouro, porque eu quero ver a disposição do amor de vocês em relação à necessidade da igreja de Jerusalém. Então a pessoa vai dizer: mas de fato, quanto a igreja de Jerusalém está precisando? Qual é a necessidade dela? E o recurso vai ser carreado da quantidade necessária a atender aquela igreja. E aí, o apóstolo Paulo fala dos irmãos que ele envia para coletar aquelas ofertas. E ele diz: olha, eu enviei irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta. Quer dizer, não me envergonhe. Tome uma atitude que é uma atitude adequada à sua identidade. Paulo não está preocupado de ficar envergonhado como quem diz assim: ah, o meu ministério não tem oferta. O que vão dizer de mim? Não é esta a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo é o que é que ele vai aprender. Como é que ele vai explicar a sua verdadeira identidade aos olhos dos outros, que vão chegar esperando que eles voltem os seus olhos para Jerusalém. Então o que Paulo está fazendo é movimentando o coração daquela igreja, é movimentando as entranhas daquela igreja. E quando ele envia uma liderança, ele prepara de antemão aquela igreja para não se envergonhar diante daquela liderança. Olha o cuidado de Paulo. Imagina você o seguinte: você está com teu filho, e teu filho pratica um ato de desobediência em um lugar público. Você está no supermercado, e o teu filho te faz passar a maior vergonha no supermercado. Qual que é a tendência do pai? Meu filho, se você continuar me fazendo passar vergonha, quando chegar em casa nós vamos ter um acerto de conta. Qual é a preocupação do pai? O seu status social. Não é voltar para o filho e dizer: filho, eu estou passando vergonha, mas eu estou aqui com você. E se você vai chorar junto no mercado, eu vou chorar junto com você. Mas nós vamos ser envergonhados juntos. Então é nesse sentido que Paulo fala. Ele fala: olha, se vocês passarem vergonha, eu vou passar vergonha, mas eu não estou preocupado com a vergonha que eu vou passar. Eu estou preocupado com que testemunho vocês vão dar e explicar que vocês são filhos de Deus, que vocês fazem parte do corpo de Cristo, que vocês não estão enxergando a necessidade do outro. Como que vocês vão explicar isso? Esta era a preocupação de Paulo. Como é que vocês explicam a natureza cristã que vocês possuem? E aí, ele dá aquela medida: se há boa vontade, ser aceito conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Por que Paulo coloca essa medida? Porque ele fala assim: olha, gente, oferta não é para ser um peso. A oferta é sobre a renda. Mas você pode tirar o que você precisa para a tua necessidade. E aquilo que você pode extrair da tua necessidade e levar ao outro, você faz. Aí você pode dizer: quer dizer que ele vai dar a oferta da sobra? Não necessariamente. Ele pode diminuir, por exemplo, ele pode ter almoço e janta. Ele pode excluir a janta e ficar só com o almoço, e o dinheiro da janta ele dá de oferta. Então ele vai fazer um certo sacrifício, mas não vai passar fome. Então é esse o sentido que Paulo fala, quando ele fala assim: olha, você dá a oferta da tua renda, pode ser até da tua sobra,
depois que você atender a tua necessidade. Mas o que eu quero saber é se você vai se movimentar para atender a igreja de Corinto. E quando eles entenderam que era voluntária a oferta, e eles de fato olharam para a igreja de Corinto, e não mais para si mesmo, alguns deles disseram, pera lá, se é para atender aquela situação, só a minha renda não basta. Eu vou vender meu patrimônio e vou entregar naquela obra, para atender aquela necessidade. Aí você vai falar, mas agora ele cortou a renda. Cortou. Ele fez igualzinho aquela mulher viúva. Deu todo o seu sustento. Mas se ele é um homem que sabe gerar renda, ele começa tudo de novo e daqui um mês, daqui um ano, ele já tem o mesmo patrimônio e talvez até maior. Porque a capacidade dele de gerar renda não se perdeu. Ele pode dizer, eu vou pegar tudo que eu tenho, eu dou aos pobres, e depois eu começo tudo de novo, eu vou ter uma nova ideia, e começo de novo. E ele sempre volta àquela posição que ele estava. Então, quando Paulo ele está entregando esse critério, dá de acordo com o que você tem, ele está dizendo, eu quero saber o que é que está movendo a tua oferta. Se a tua oferta está sendo movida pelo teu amor ou está sendo movida pela tua avareza. Por isso que ele faz ênfase dessa oferta ser dada conforme a prosperidade. Não é para ser um peso. O que Paulo quer enxergar ali naquela situação é a maneira como você identifica ou percebe a tua verdadeira identidade. É a identidade do egoísmo? É a identidade voltada para o teu mundo, para a tua vida, para a tua necessidade, para a tua casa? Ou é uma necessidade observando o outro? Existe uma dinâmica. Hoje eu estava terminando de ouvir uma mensagem ali e o mensageiro dizia assim, que o estado de consciência, e a gente tem falado muito desse estado de consciência, quem participa comigo da Manhã com Deus, o que é o objetivo Amanhã com Deus? É eu estar consciente da presença de Deus no meu dia. E aí esse pregador disse, quando eu estou consciente da presença de Deus, o meu ego está ausente. Veja que coisa notável. Quando eu estou consciente da presença de Deus, o meu ego está ausente. Então Paulo diz assim, você tem a tua renda e você tem a tua necessidade. Com tua renda, supre tua necessidade e aquilo que for mais do que a tua necessidade, dê de oferta. Agora vem a questão, qual é o tamanho da minha necessidade? O tamanho da minha necessidade pode ser 100% da minha renda, pode ser 90% da minha renda, eu libero 10 para oferta, pode ser 80% da minha renda, eu libero 20 para oferta, ou pode ser 100% da minha renda, eu dou todo o meu patrimônio em oferta e toda a minha renda em oferta e eu vou ficar na absoluta dependência de Deus, porque eu sei que o Deus que me fez chegar nesse lugar me faz chegar novamente. Então, quando Paulo fala, é conforme a tua prosperidade, ele está dizendo, qual o tamanho do teu ego? Qual é o tamanho do teu ego? O tamanho do teu ego é o tamanho da tua prosperidade inversamente proporcional. Quanto menor o teu ego, maior a tua prosperidade. Quanto menor o teu ego, maior a tua generosidade. E quanto menor a tua generosidade, maior é o teu ego. Maior é o velho homem. O novo homem não está tendo espaço.
Por isso que nós estamos dizendo que dar oferta é reconhecer a nossa responsabilidade, não como obrigação, mas a nossa responsabilidade como identidade, como aquilo que nós somos da nossa natureza de homem regenerado. Por isso que Paulo faz uma advertência. A dádiva já anunciada esteja pronta para que seja uma expressão da generosidade e não da avareza. Então imagine o seguinte. Paulo diz, todo primeiro dia da semana, pega um pouquinho da tua oferta, separa de lado, que quando eu chegar, somando o que você recolheu toda semana, vai dar um bom dinheiro. E você dá de oferta. Vamos supor que você não aceita o conselho de Paulo. Você fala, não, eu tenho dinheiro para receber um dia antes da chegada de Paulo. Eu vou tirar daquele dinheiro e dou de oferta. Então não vou recolher dinheiro até chegar aquela hora. Então você não tira toda semana um pouquinho. Aí você chegou um dia antes e deu certo. Você recebeu uma grande bolada. E aí Paulo chega no dia seguinte. E aí você tem que tirar 10% daquele grande bolo. E você olha para o bolo e olha para a quantidade de dinheiro que você está tirando. Fala, meu Deus, quanta coisa eu poderia fazer com todo esse dinheiro, eu tenho que dar para o Paulo. Vou fazer o seguinte, em vez de dar 10%, que é muito dinheiro, eu vou diminuir um pouco, vou dar 8%, vou ficar com 2% para cá. Não, 8% é muito, acho que 5%, porque é uma dinheirama, olha quanto dinheiro. Paulo vai ter até dificuldade de colocar no bolso. Eu vou dar metade desse dinheiro. Aí a metade do dinheiro já deu 5%. Não, mas é muito dinheiro ainda. Quer saber de uma coisa? Com essa quantidade de dinheiro, esse pouquinho de dinheiro aqui já é bastante. Eu vou dar, e quando você olha, deu 2%. A generosidade se transformou em avareza. Porque você deu de última hora, não deu de forma pensada, não fez o teu cálculo para dar e aquilo te pesou. E na hora que pesa, a avareza entra. E quando a avareza toma conta, aí a expressão da tua generosidade diante de Deus perdeu valor. Porque você não está dando mais voluntariamente, você não está dando da sua prosperidade, você está forçando a barra, você está murmurando, você está reclamando e Deus já está de lado. Aquela oferta pode até entrar na casa do tesouro, mas Deus não está mais contando com ela. Ele não sente mais que o espírito dele se moveu naquela oferta. Por isso que Paulo fala que quando nós nos movimentamos nessa situação, aí a gente consegue enxergar as coisas. Paulo diz, olha, havia abundância espiritual em Jerusalém, e essa abundância chegou até aqui, e vocês se converteram. Agora, eles estão precisando de auxílio material, e vocês têm riqueza material para entregar a eles. Há um intercâmbio. Eles deram para você quando eles podiam dar, e o evangelho chegou até aqui. Quem sabe não é a hora de vocês atenderem o que eles precisam. Eles não precisam de nada espiritual, porque a fonte do evangelho vem dos judeus. Eles precisam de algo material, porque eles não se deram o tempo de colher bênçãos materiais, porque eles estavam tão focados no espiritual que eles acabaram perdendo a riqueza material. Mas agora está na mão de vocês poder estender a mão para eles. É assim que Paulo trabalha para chamar a oferta. E ele dá o seu próprio testemunho aos filipenses, quando ele estava em Filipe, escrevendo a Filipe, ele escreveu: eu digo isso não é por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim na abundância como da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
Então Paulo diz: eu já estive do lado de lá, como pobre, precisando de ajuda e alguém estendeu a mão para mim. Mas eu já estive do lado de cá, como rico e com o fabricar de tendas. Eu sustentei os obreiros que estavam junto comigo. Então Paulo dizia: eu já recebi, como eu estou recebendo, e nesse momento ele está falando disso, ele está recebendo dinheiro da igreja de Filipe. Ele fala: olha, eu estou recebendo isso porque é uma dádiva, é uma demonstração da generosidade, do bom coração de vocês. Porque eu não precisaria. Eu poderia eu trabalhar, fazer tenda e me suprir. Mas eu recebo a generosidade de vocês, porque nós somos corpo de Cristo e nos ajudamos mutuamente. Por isso, eu termino com Provérbios capítulo 30, versos 7 a 9. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. A falsidade é ser pobre e a mentira é ser rico. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou quem empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. Vamos entender essa parte. Ele diz assim: não me negue o pão para o meu sustento. Significa o quê? Que tudo aquilo que passa do sustento, ele pode dar generosamente. Então não significa que esse homem, ele viveu só na quantidade de dinheiro que era suficiente para atender sua casa. É que ele, recolhendo o que precisava para sua casa, o resto, o que passava disso, o que superabundava, ele canalizava para o reino de Deus e sustentava a obra de Deus. Esse é o sentido verdadeiro dessa oração. E a próxima live, foi muito bom ter você junto comigo, muito bom. A próxima live nós vamos responder a pergunta: como deve ser o estilo de vida do crente? Nós estamos agradecidos por você ter estado aqui conosco. Que você possa enviar essa live a outros para que eles também sejam edificados. Que o Senhor seja louvado. Amém.